Meus amados ouvintes, eu quero deixar de reflexão aqui hoje. É uma pequena introdução desse livro. Nós temos aqui o Instituto ITEC, Instituto Teológico, Ética e Educação Cristã. Eu sou o pastor Mário, queria deixar com vocês aqui, Bibliologia é um nome composto de dois nomes, Bíblio. Logia já sabemos que é estudo de letra, de ciência. Então, bibliologia estuda a Bíblia. E eu quero falar aqui do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a Bíblia dividida em duas partes. Primeiro e o Antigo. Primeiro e o Segundo. Antigo e Novo. Velho Testamento e Novo Testamento. Enfim, a Bíblia conta a história da humanidade, porque ela é inspirada por Deus, feito em parceria conosco, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus inspira e o homem escreve. Muitas pessoas dizem, não acredito na Bíblia, porque foi o homem que escreveu. O livro que Deus escreveu, o que Deus escreve, ninguém pode pegar. Nós temos 3 livros sagrados. 3. Eu costumo falar que 3 é o número do mistério de Deus. Então, é 3 livros sagrados, pastor? 3 livros sagrados nós temos. E nós temos acesso a um, que é esse. Aliás, esse lado, Esse livro é um livro sagrado. E é o único que o homem tem acesso. Então, quando alguém procurar para você, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Olha, você sabe quantos livros sagrados existem? 3. Livro da vida e livro das obras, ou seja, do juízo. E o outro é as escrituras sagradas. E qual que você tem acesso? E qual é o mais composto? Você sabia que desses 3 livros, o livro mais composto é a Bíblia Sagrada? Por quê? Porque os problemas não estão no céu. Os problemas estão na terra. Embora o primeiro pecado foi no céu. E a Bíblia conta tudo isso. Então é um livro composto de toda a história do pecado. É um livro composto de todas as guerras, de todas as vitórias, de toda a vida da humanidade, enfim, da criação de Deus. Fala do sol, da lua, das estrelas, dos mares, das vidas que tem nos mares, nas águas, dos animais das águas, das aves. Fala das 4 linhas de carne. Carne de peixe, carne de ave, carne de animal e carne humana. Enfim, esse é um livro composto. Agora, livro da vida, ninguém pode pegar, o homem não tem acesso. O homem tem acesso, Deus dá aquilo que interessa o homem. Então o livro da vida é um livro onde só o Cordeiro de Deus pega nele. Só ele tem o poder de pegar ele, abrir e colocar o nome do salvo lá dentro e tirar. E o livro das obras é o livro do juízo. Esse livro, ele conta toda a sua história. A história dos homens em grupo e individual. Coletivamente, nações ou uma só pessoa. Então lá está todas as suas obras. Por isso que Deus fala nesse livro, que é as Escrituras Sagradas, ele fala, eu conheço as tuas obras.
Está tudo registrado as obras que você faz aqui na Terra. Então, mas hoje eu quero detalhar. Esse é um livro de detalhes, né? Eu quero detalhar com os meus ouvintes o seguinte. A Bíblia Sagrada, ela traz uma estrutura da caminhada do homem, de como Deus fez. Agora, primeiro Deus fez o seu projeto e a primeira coisa que Deus faz é falar, haja luz. Depois Deus vai começando a criar as vidas, porque Deus revela para Moisés que este mundo era sem forma e vazio. Aí Deus começa a criar forma e colocar vidas nessa terra. Aí ela deixou de ser sem forma, passou a ter forma. Deixou de ser sem vida, passou a ter vida. Então, e vem depois a teologia, que é o estudo da Bíblia, aonde a pessoa se dedica, porque o homem se dedicou em buscar as ciências ocultas e fazer ciência. Agora, bibliologia, esse estudo está na teologia. A teologia vai levar o cidadão a uma profundidade de revelação bíblica, onde ele vai aprender. Aí as pessoas se dedicam. Então, mas os estudos bíblicos falam de todos os setores sociais. Fala de como é constituído o homem, coisa que a medicina não sabe. É só a teologia. A teologia sabe da origem de todas as coisas. A medicina sabe estudar o corpo humano. Isso é verdade. A engenharia arquiteta. Agora Deus arquitetou o ser humano do pó da terra, misturado com as purezas que veio de dentro de você, que foi o sopro. Então veja bem, nós viemos parte da nossa constituição, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, parte dessa constituição veio de um lugar santíssimo, veio da fonte real, porque Deus não tem espírito, Deus é espírito. E quando ele sopra naquele boneco feito do pó da terra, o que está dentro de Deus é gerado dentro do homem. Por isso que nós somos a semelhança. Se alguém procurar para você, onde é que está a imagem de Deus? Está no corpo físico. E a semelhança? Está no intelecto do homem, no interior do homem, o espírito do homem, que ninguém vê. Você nunca viu o seu espírito. Essa é uma das grandes razões e motivo de ninguém nunca ter visto Deus. Porque Deus é tão grande, mas não ocupa lugar no espaço, que ele não tem matéria. Ele é espírito. Por isso que ele cabe dentro de você. Né? Mas ele é maior do que o sol. Ele é maior do que a lua. Ele é maior do que os mares. Mas como é que cabe dentro da gente? Porque ele é espírito. Então Deus é o Deus da soberania nas três grandes áreas jamais revelada, uma maior do que essa. As três maiores revelação da palavra. Isso aqui para você ver aqui os livros, né? Os livros que nós fazemos aqui as modalidades. Então, quais são os três maiores? E isso aqui tudo, você lendo isso aqui, você vai aprender tudo isso. Bibliologia. A Bíblia revela que até hoje, a maior revelação que Deus já fez para o povo até hoje está dentro do mistério de Deus. São três nomes. E tudo está aqui,
Eu convido você a vir estar conosco. Todas as segundas-feiras nós temos aula presencial. Mas nós temos curso em 4 modalidades, 100% à distância, que é básico, é tudo aqui, ó. Básico, médio, bacharel e mestrado. 100% à distância, ou seja, tudo online, em PDF. E presencial, você recebe o livro na hora. Tá bom? Então vamos lá, vou falar aqui os 3 nomes. Depois nós vamos entrar aqui em detalhe, que a Bíblia detalha tudo. Eu quero detalhar aqui para você uma parte muito importante do Velho Testamento. Mas olha, quais são as 3 grandes, maiores revelações que Deus já fez até hoje para o homem? Está tudo no número 3. Quais são? Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. A onisciência de Deus, ele conhece todo o nosso futuro. Daqui a 1000 anos, 10.000 anos, Deus já sabe de tudo. Então, essa é a onisciência de Deus. Unindo todas as ciências, o Supremo é Ele. Isso é uma das revelações que Ele fez para nós. Está no número 3. Segundo, Ele é onipresente. Deus se faz presente em todos os lugares. Ou seja, na terra, no sol, na lua, nas estrelas, enfim, no infinito, no vento, nas águas. Então, onde você estiver, tem um olho de Deus te vendo. Projeto dele, engenharia dele. Terceiro, falamos de onisciência, onipresença. Onipotente. Quer dizer, a onisciência, Deus sabe de todas as coisas antes que aconteça. Nós só sabemos do que já aconteceu. Deus sabe do que vai acontecer. Então Ele é soberano. Essa é a maior ciência que o homem pode entender, mas ele não pode ver. Ele estuda as revelações de Deus. Olha a grandeza de Deus. E a onipresença. Ele está presente em todos os lugares, com um detalhe, ao mesmo tempo. Então o que nos ensina isso? Bibliologia. A bibliologia nos ensina isso. Que coisa maravilhosa, né? E a outra é onipotente. Ele pode com tudo. Deus pode esvaziar o mar. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que não existe mais o mar. Agora, onde que ele vai pôr tanta água? Porque cientificamente o homem estuda que a Terra é um globo, dividido em 3 partes, 2 é de água e 1 é de terra. É o que está escrito lá no princípio, que isso aqui era só água, e Deus fez uma porção seca. E não tinha vida, Ele criou vida. Não tinha forma, Ele fez a forma. Quer dizer, quem pode? Quem tem esse poder? Só Ele. Então, tudo que você imaginar na sua vida, comece pelo número 2, que é o que Deus atribui para nós. Quando Deus mostra para nós, nós somos do número 2 em diante. Deus atribui 2 coisas para nós, 2 pontos positivos. Então, quando a gente passa a estudar as revelações de Deus, você passa a desenvolver um intelecto, que é a sua imagem, é o seu espírito que veio de Deus. Veio de um lugar santíssimo, veio do interior de Deus. Agora,
O nosso corpo veio do pó da terra. E quem detalha isso? A Bíblia. Então toda a estrutura da engenharia de Deus não está no Novo Testamento. Está no Velho. Quer entender de estrutura da engenharia de Deus? Estude bibliologia do Antigo Testamento. Aqui está antigo, ó. Mas se for do Velho, é a mesma coisa, o Velho Testamento. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando de construção. Nós estamos falando de princípio. Como é que Deus fez? A bibliologia, ela estrutura você, e aí você cresce. Agora, o que Deus quer hoje é você entender tudo isso. Ele fez para beneficiar quem? Eu quero que você faça uma analogia, você que está me ouvindo. Deus fez tudo isso para beneficiar quem? Ele ou a sua criação? Deus nunca criou nada para beneficiar ele, que Deus não tem falta de nada. Deus ele não tem falta de você, não tem falta de mim. Isso significa, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa da minha família. Deus não precisa do meu estado, do meu município, do meu estado, do meu país, do meu continente. Por quê? Existindo eu ou não, Deus é Deus. Existindo minha família, existindo meu estado, meu município, meu país, meu continente ou não, Deus é Deus. Porque era isso que ele fez. Com um homem que Deus fez com sua mão e uma mulher, com a sua poderosa palavra, ele criou sexualidade e a multiplicação. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes. O que é isso? Isso é o resultado daquelas 3 palavras que eu falei. Ele é onisciente. Ele já sabia, já estava vendo. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele pode. Então Deus pode, Deus sabe e Deus está. Da maneira que Deus está. Aonde? Presente. Aonde? Em todo lugar. Deus sabe de quê? De todas as coisas que ainda vão acontecer. Então essa palavra, Deus sabe de todas as coisas, está falando do que vai acontecer. Que o que passou nós sabemos também. Nós somos a imagem e a semelhança. Então eu quero detalhar aqui algumas coisas aqui, ó, e vou ler para vocês aqui. Sabe o que eu quero detalhar aqui? Eu quero detalhar aqui a divisão do Antigo Testamento. Mas como divisão? Então, como isso aqui é um livro de estrutura, de princípio, para você saber. Olha só. Livro do Antigo Testamento é o Velho Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo. Aqui está se falando de obras de Deus. Não é de salvação. É daquilo que o homem vai usar. Deus faz no princípio tudo em benefício do homem. Hoje nós somos beneficiados por Deus. Eu nem falei do maior benefício que é a salvação. Só no Novo Testamento. Nos dias de hoje. Mas olha só o que fala. Ó. Livro do Antigo Testamento. Em nossa Bíblia, o Antigo Testamento está dividido em 4 grupos. E quais são os grupos? Olha, o Velho Testamento é constituído de 39 livros, sendo 4 grupos. O primeiro grupo é Pentatêutico ou Lei. São 5 livros. Depois vem segundo grupo, livros históricos, onde conta toda a história dos reis, onde conta a história do primeiro governo de Deus. Aí vai ser relatado depois de Moisés.
Começa com Moisés. Vai até João. Leva quantos anos? Entre 1500 e 1600 anos. Quantos homens Deus usou? 40. Aí, vem aqui. Primeiro tempo da história, dos livros históricos, eles vão falar de quê? Porque o livro da lei vai falar das leis. Do princípio que Deus criou, das leis. Aí quando chega no número 2, ou a categoria B, ou 2 é a mesma coisa, aí nós temos o grupo dos livros históricos. Aí começa a falar, primeira coisa, começa a falar das obras dos homens. Como é que é os governos? Primeiro governo, aí esse livro histórico fala do governo teocrático de Deus. Quem representava? Os juízes. Tá vendo? A estrutura que traz o Velho Testamento, você saber dessas coisas. Como é que é formado o governo? Tudo assim. Governo teocrático de Deus. Aí com o tempo os homens invejaram, porque foram crescendo, as nações foram crescendo e foram tendo demanda de território. E o povo foram se esquecendo do seu Criador. Mas Deus nunca o desprezou. Entre Deus e o homem, não é Deus que despreza o homem, pelo contrário. Deus sempre cuidou do homem. Deus sempre amou o homem. Deus sempre teve misericórdia do homem. Por quê? Porque ele é a coroa da criação de Deus. Entre todas as criações que Deus fez debaixo do céu, do sol, a mais importante é nós, é o ser humano. Então olha só, aí depois os homens desejam até reis. Aí Deus concede e tira a teocracia. Aí entra a monarquia. Está vendo o que é? Como é que é a história política? A Bíblia não tem história de política com nome de política, mas tem de hierarquia. E a hierarquia, a primeira, mais antiga na Bíblia, é o tempo que os homens eram governado. O representante de governo na terra, estabelecido por Deus, quem representava a teocracia? Juízes. Depois entrou reis. Aí Israel tem primeiro, segundo e terceiro rei unido. Depois divide. Você vê como é que os homens são? Sabe o que é que faz isso, meus irmãos? Meus amados ouvintes? A força e o poder do pecado. Ele bane, ele ausenta o homem de Deus. Só ensina o homem a permanecer longe de Deus. Mas a história está aqui. Do princípio da criação, está tudo aqui. Depois nós vemos aqui que essa história da segunda parte aqui é constituída por 12 livros. Né? Os 12 livros. Depois vem terceira parte. Livros poéticos. Mas tem poesia na Bíblia? Tem. Livros poéticos é constituído também de 5 livros. Depois eu vou falar o nome dos livros. Quando eu voltar aqui no primeiro, eu vou falar. 5 livros poéticos. Terceiro grupo. Vamos ao quarto grupo? Olha como detalha a Bíblia. Para contar uma história. Isso é estrutura. De quê? Da vida da humanidade. Como é que nós sabemos? Porque Deus revela. A verdade não vem do homem, a verdade vem de Deus. O homem é criação de Deus. E o homem foi a última coisa a ser feita por Deus nas 4 linhas de vida, de carne. O homem é o último. Aí o homem é segundo.
O homem é número 2. Quer dizer, é menor. Olha como é que Deus é bom. Deus aparece com a sua soberania com o número 3. A soberania do homem está debaixo de uma ordem ou de um julgo, começando pelo número 2. Bem grande, hein? Quer dizer, para ele saber de duas coisas: o bem e o mal. E a terceira representa Deus nessa Constituição. Representa Deus. Sem Deus, nada nós somos. Então, vemos a quarta parte aqui do livro, que o livro é dividido em 4 grupos. Já falei do primeiro, do segundo e do terceiro grupo. Vou falar do quarto grupo. Os livros proféticos. Até isso, pois é, o povo nunca estiveram perdido na terra. Sempre orientado pelo próprio Deus. E o que é Velho Testamento? É mostrando a estrutura, a fundação, como é que é feito uma estrutura. Aí nós sabemos através de Deus. Então a base estrutural, a base está no Velho Testamento. No governo do Pai. Então foi onde ele constituiu tudo. E aqui eu estou falando de alguns detalhes. A Bíblia é detalhista, ela tem detalhe de tudo que você imaginar. O projeto é de Deus e é Ele que revela. Então os profetas foram constituídos, o quarto grupo, de 17 homens. Aliás, são 16, né? Os livros que são 17. Mas por que 16 e 17? É igual tribos. Tem 12 e tem 13. As duas estão certas. E eu quero falar aqui porque, graças a Deus, hoje eu conheço um pouco, sou professor em teologia, né? Dou aula até mestrado. Então, veja bem. Eu vou explicar aqui para vocês essa divisão dos livros. Os livros proféticos são 17 livros, divididos em 2 grupos. Profetas maiores são 5 livros, mas é só 4 homens. Então aí onde está a chave. Não é qualquer um que explica, mas como eu sou professor, eu vou explicar para vocês. Os grandes profetas, ou seja, o grupo de 5 e um grupo de 12. Que não é grande, é tido como profetas maiores e profetas menores. Isso é denominado dessa maneira, dentro da teologia. Então os profetas maiores são 5. São 5 profetas maiores. Aí eu vou voltar aqui explicando a cada um. Já começando aqui pelo último, porque os últimos são os primeiros, né? Então os 5 primeiros livros dos profetas são dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Quantos são os maiores? 5. Todavia, tem 2 livros que é de um só profeta. Por isso. Aí, esse é uma discrepância, sem saber e acha que a Bíblia está errada. Não, é o entendimento. Então, Jeremias e Lamentações é um só autor. É só Jeremias. É um só profeta. Um profeta com 2 livros. Isaías é só Isaías. Cantares, aliás, Isaías é dele. Isaías. Jeremias e Lamentações é dele. Então são 2 livros e um só profeta. Por isso que dá 17 são os livros, 16 são os profetas. E tudo isso está no profetas maiores. Aí depois vem profeta menores, não é grande e pequeno. É denominado maior e menor. Aí vem 12 menores. Isso aí não tem alteração em nada. Aproveitando esse gancho, vou falar das tribos, é a mesma coisa.
são 12 tribos e são 13 tribos. E já está em detalhe aqui, eu vou falar. 12 tribos é os 12 filhos de Jacó. Jacó é pai, tá vendo? A genealogia como que é. Então entra em um assunto, abrange outro. Eu não quero nem mexer nisso aí, porque não dá tempo. Mas outro dia que tiver lição assim, eu vou falar. O que é genealogia? Não dá para entrar não, senão... Eu estou só no detalhe aqui dos grupos que é dividido o Velho Testamento. Então nós temos aqui, primeiro grupo, 5 livros da lei ou 5 Pentateucos. Segundo, 12 livros históricos. O primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Repetição da lei. O número 2, letra B, livros históricos, 12. Josué, Juiz, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Rei, 1º e 2ª Crônica, Esdra, Neemias e Esther, 12. Terceiro grupo, livros poéticos, são 5. São 5. Provérbio, Eclesiastes, Cantares e Salomão, Cantares. Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Jó, Provérbio e Eclesiastes são chamados de sapiências, ou seja, de sabedoria prática. Tá vendo? Aí vem quarto grupo. Quarto grupo, 12 livros. Que são os profetas maiores e os menores. Maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você percebeu que nos maiores tem 5 livros, mas é 4 profetas. Tá bom? Aí eu quero entrar aqui também. Como é que tá aqui o meu tempo? Já tá em 32, tá vendo? É muito interessante isso aqui. Mas eu vou falar aqui, línguas. Os 39 livros do Primeiro Testamento foram, agora vamos falar de língua, dialeto, língua. Foram constituídos 39 livros no hebraico, escrito em língua original. Tá vendo como é que é o Velho Testamento? Ele fala toda... Nós estamos em cima de uma estrutura construída por Deus, em parceria com o homem. O que que Deus fez sem ser em parceria com o homem? Ele fez até o 6º dia, inclusive o homem. Aí do 6º dia em diante, tudo que Deus faz é em parceria com o homem. Agora, Deus não fez o sol junto com o homem, não fez a luz, entendeu? Depois disso aí, tudo que Deus faz, olha a fidelidade de Deus, Ele faz conosco. Então aqui, ó, exceto, ó, dos 39, exceto 3 livros, que são Esdra, Jeremias e Daniel. Esse é em aramaico. Então, tem partes em aramaico, né? Também livro original, língua original. Aí depois vem o Novo Testamento de língua grega. Língua grega. Então tá aí a linguagem que eu quero falar para vocês, é que hoje, nós temos mais, ó, nós só temos 3 línguas de origem na Bíblia. Biblicamente são 3 línguas. O Velho Testamento é contido de 2. Hebraico e aramaico. E o Novo Testamento, já do tempo de Jesus, é grego. Agora, todavia, as línguas da origem da Bíblia
É feita uma transliteratura na língua de todos os povos da terra, que hoje está atingindo a famosa tradução das línguas originais, está traduzido hoje em mais de 2.500 línguas. É onde eu falo para muitos, mas você tem doutorado em teologia e não tem nenhum curso linguístico? Não. Eu gostaria de fazer, não fiz ainda, não tive esse tempo ainda, financeiro para fazer, porque até hoje não deu. Eu gostaria. Mas isso não muda em nada. Por quê? Porque nenhum povo da Terra, do planeta Terra, que diz assim, um povo não tem de mudar a sua cultura para receber a palavra de Deus. Ou seja, a salvação é para todas as línguas. Não é só para a origem. A origem é princípio. Aí dando continuidade. A mensagem da salvação precisa estar disponível em todas as línguas. Você tem uma ideia? Só no Brasil nós temos, olha, muitos brasileiros não sabem. Mas você sabe quantos idiomas nós temos no Brasil? Aproximadamente 210 línguas, idioma. Só do lado indígena temos 180. Mas a famosa conhecida é só a portuguesa, né? Por aí você vê o que é as pessoas ser desprovido de conhecimento. Então, para mim saber das origens, então, eu não preciso fazer curso linguístico de hebraico, nem de aramaico e nem de grego. Porque a transliteratura já fez isso. Nós temos tradução da língua hoje em todas as... E isso é a ciência, porque Deus, ele fala na língua do povo. Deus não fala na língua da origem que foi criada a obra. Não, ele fala... Por quê? Porque tudo é um misticismo dentro da palavra de Deus. E de multiplicar. Esse povo vão ser privilegiados aonde tiver gente. Deus vai lá enviar alguém para pregar, falar. Que evangelho é falar do amor de Deus. Falar da benignidade de Deus. O que é evangelho? Se alguém procurar para você um dia, pastor, mas o que é evangelho realmente? Evangelho é você entender, saber quanto o nosso Deus é bondoso. E uma das provas é que lá em Mateus 28, 11, 28, 29 e 30, Mateus 11, 28, 29 e 30, está escrito assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está vendo? Deus, ele ama de tal maneira o pecador, que ele não quer nem saber o que você já fez na vida. Ele sabe que você é um pecador e nasceu condenado. Mas ele está falando, vinde a mim. Então o evangelho nada mais é do que falar da grandeza desse Criador. Ele não precisa de ninguém, mas conta com os voluntários. E sabe para que é contribuição na obra? Para alcançar aquele que não conhece ainda. Nós temos aí enviado por muitas igrejas no mundo inteiro. Como é que o evangelho foi espalhado? Tem custo. Quem tem que bancar? Quem banca é os frequentadores. Famoso dízimo é para crescimento do reino de Deus. O crescimento do reino de Deus nada mais é do que um número cada dia crescendo. Para quê? Para morar junto do Criador, deste Deus amável, desse Deus justo, desse Deus misericordioso. Mas vai vir um dia de juízo e naquele dia não haverá misericórdia. Então, o tempo de você ser voluntário é hoje. O tempo de você produzir fruto para o Espírito é hoje.
O tempo de você contribuir é hoje. Agora, 90% estão achando que é depois que morre. É em vida. Aí eu quero deixar aqui para resumir tudo. 3 setores na sociedade que o povo conhece, não gosta de nenhum, mas frequenta 2, porque Jesus está lá. O terceiro, nem Jesus está lá. Qual é? Hospital, cadeia e cemitério. Onde é que Deus não está? No cemitério. Fazendo o quê? Levar benefício? Então, aí você tira uma base. O que é a sociedade? Deus quer te beneficiar hoje. Amanhã você vai ser enterrado. Aí ele não tem mais benefício para te dar. Aí você tem que ser enterrado preparado para receber. Não vai pensar você que você vai se preparar depois que morrer, não, viu? Aqui, se o homem errar, no meio da sociedade, ele vai preso, ele vai para o cárcere. Mas Jesus está lá no cárcere, salvando. Salvando o quê? Os rebeldes. Que talvez nem precisaria de ir para a cadeia, mas ele preferiu conhecer Jesus lá. Não é que ele preferiu. Ele caiu na contradição, ele feriu, ultrapassou os limites da cidadania, está preso. Nós estamos falando de coisa justa, né? Não é de injusta. Porque tem muitos injustos aí presos. Enfim, Jesus está lá dentro da cadeia. E nos hospitais? Quantos estão doentes porque adquiriram enfermidade sem querer? Naturalmente. Mas outros é porque provocaram. Levaram tiro, porque provocou, trocou tiro com alguém, se quebrou todo fazendo corrida de moto, diz aqui, enfim, acidente de trabalho, estão no hospital. Jesus está lá nos hospitais, usando a mão dos médicos para fazer a operação e usando missionários pregando, porque lá dentro do hospital, dentro da sociedade, onde mais morre gente é dentro do hospital. Interessante, né? Não era para morrer gente no hospital, né? Mas é onde mais morre gente. É onde tem o socorro dos médicos. Aí dá para você entender? Pô, mas era para morrer mais gente, era fora do hospital. Não, mas morre mais é lá dentro. Se falando de doente, né? Agora aqui fora morre. Os vândalos estão matando. Mas quando está com vida, ele leva para morrer no hospital. O hospital é o lugar que mais morre gente, mas Jesus está lá, salvando almas. Cadeia, é onde mais tem rebelde. Jesus está lá salvando vidas. E cemitério é o lugar que enterra sonhos e encerramento de projetos acaba no cemitério. Aí Deus vai lá fazer o quê? Nem você quer ir para lá, né? Então procure uma igreja cristã e vai nascer em Cristo, você pegar a sua vida, vida eterna, e ter vínculo com o céu. Ter o seu nome escrito no livro da vida. Ó, esse livro aqui explica tudo. A estrutura do princípio está tudo no Velho Testamento, viu? Agora a salvação hoje está em Jesus Cristo. Governo de Deus, administrado por um homem chamado Jesus Cristo. Que o homem foi feito para administrar, viu? O Espírito Santo de Deus é para transformar.